Aos meus seguidores, irmãos, amigos, familiares, que as bênçãos, a sabedoria, a paz, um dia abençoado, uma semana abençoada, todos os dias abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os vídeos nós gravamos, sempre falo e vou repetir sempre, é para a glória de Deus. Você esteja à vontade para compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Tudo será revertido para a glória de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre sabedoria e seus contrastes. Nós temos uma palavra nesse sentido em 1 Coríntios 2, 6 a 9. O texto diz assim: entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Temos neste texto o contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Sobre a sabedoria humana é exposto duas espécies de sabedorias que se consideravam e se consideram sábias. A primeira são os experimentados. Quem são estes? Tenho por certo que são os doutores da lei divina na época e os falsos profetas hoje, os chamados fariseus e orgulhosos, que fizeram parte do Sinédrio. Eles dominavam o povo de Deus com leis humanas editadas por eles mesmos, afirmando que eram leis espirituais ou mandamentos de Deus, mas eram apenas meros conceitos humanos, morais e éticos interpretados por eles. Sobre este, Jesus faz uma afirmação muito severa e por demais séria. A afirmação está em João 8,44, quando diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira, no caso, eram as heresias que eles impunham sobre o povo. Eles inflamaram o Império Romano e o povo judeu ao ponto de influenciar o governador da província, Pôncio Pilatos, deixando-o sem alternativa, tornando-o conivente na crucificação de um inocente e não de um criminoso chamado Barrabás. Este feito foi uma alegria geral comandada pelo Sinédrio. Foi uma festa. A segunda são os governantes da época, homens tiranos, déspotas, violentos, cheios de toda luxúria e paixões carnais, possuídos pelo desejo do poder. Governavam em prol de seus aliados e escravizavam e mentiam, criando situações mentirosas fundamentadas em falsos testemunhos para exterminar os contradizentes e os que lhes se submetiam à exploração dos pesadíssimos impostos cobrados pelo império e pelos governadores das províncias daquela época. Eram homens que se colocavam como deuses e negavam por todas as formas a existência do Deus vivo e verdadeiro.
Estas duas castas de experimentados e poderosos é que detinham e afirmavam ser sábios do século. Porém, nada os levaria avante, pois como todos os seres humanos, deixariam esta terra, e vão deixar os que ainda vivem, e não mais teriam o poder e a sabedoria que os exaltava. Eles passaram e somente Jesus é lembrado com muita autoridade, até mesmo por aqueles que dizem não crer nele. Eles crucificaram Jesus, porém Jesus ressuscitou. Mesmo eles colocando todos os guardas, eles foram e não voltaram, mas estão na eternidade. E como afirma o texto, se reduziram a nada. Jesus ressuscitou. A grande afirmação do texto é a sabedoria de Deus, um mistério oculto a todos os que não são dele. Ela é oculta e é revelada apenas aos salvos. É uma sabedoria que os poderosos daquela época, desta época e de todos os tempos não conhecem. Mesmo porque a sabedoria dos homens sempre se firma em incoerências e mentiras, que agradam à carne. E a divina se firma na verdade e ocorrência que chama o ser humano a uma reflexão. Por isso o texto afirma que se os poderosos daquela época tivessem, assim como os poderosos desta época, e conhecessem a sabedoria divina, jamais negariam a Deus e não aprovariam as coisas absurdas e imorais que estão aprovando e que aprovavam. É como está escrito: os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, e ela não penetra em seus corações. Ela é dada apenas aos que amam a Deus. Por isso, estes poderosos se entregam a toda luxúria e, possuídos de um orgulho incontrolável que os leva a uma sede pelo poder e posses materiais, e não se importam com a verdade, mentem, roubam e criam todas as situações necessárias para chegarem a se manter no poder. Concluo afirmando que o ser humano é tão vazio espiritualmente que nada deste mundo pode satisfazê-lo. Por isso, essa ansiedade. Isso o torna tão cego que não percebe que a vida sobre a face da terra é efêmera. E por mais que ele construa, domine, enriqueça e goze todos os prazeres da carne, nada vale, pois se reduz a nada. Tudo isso passa e todas as obras da terra serão destruídas com toda a abominação e pseudo-sabedoria da ciência, da filosofia, das ideologias, das genealogias e de todos os falsos profetas. Segundo Pedro 3, ele diz assim: porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céu bem como a terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Permanece mesmo a sabedoria divina, a verdade divina, o juízo divino, que no último dia julgará toda mentira e todos os que dela são filhos, os quais irão para um lago de tormento eterno e se lamentarão de suas más obras sobre a terra. Essa lembrança os atormentará como se estivessem em uma fornalha e quisessem sair, porém vedadas todas as portas para de lá não saírem. Por isso, sabedoria é a glória dos salvos, pois é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, habitando neles, a verdade que os libertou. O conselho é: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e sutilezas, seguindo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Está registrado na palavra de Deus. Tenhamos cuidado e deixemos os rudimentos do mundo, que são alegrias passageiras, e nos firmemos na verdade de Deus, que será a alegria eterna e paz perene. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.